esse tempo em que a gente vai estar aqui louvando mais ao Senhor daqui a pouquinho, mas para trazer aqui breves reflexões sobre esse Deus de ontem, sobre esse Deus de hoje. Existe um texto de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 8, que diz a respeito do Filho de Deus, do Deus encarnado, da imagem do Deus visível entre os homens, assim: porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. E eu coloco aqui eternamente. E não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Temos vivido os tempos estranhos. Temos vivido ensinos estranhos. Temos vivido comportamentos estranhos. Talvez você se pergunte a cada dia que teu filho volta da escola ou quando você liga um aparelho de televisão, tu fala: que coisa estranha que está acontecendo nesse mundo. É um mundo cheio de liberdade. Eu acho que a liberdade é uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter. Mas liberdade, na palavra de Deus, ela não pode ser confundida com falta de responsabilidade, pior, com libertinagem, com aquilo que vai descaracterizar um projeto tão incrível, um projeto tão lindo que um dia Deus construiu, de convocar homens e mulheres para viver nessa terra, para viver vida boa, vida que vale a pena ser vivida, desfrutada, vida de relacionamentos entre pares, homem e mulher, para que possam criar seus filhos, vida em que famílias se amam e tenham paz, vida em que esse projeto ele possa ser perpetuado em gerações e gerações e gerações, mas não é isso que a gente tem visto, não é isso que nós temos assistido. Nós temos visto, infelizmente, às vezes dentro da igreja, dentro de comunidade de fé, pessoas que começam a pensar diferente, começam a andar diferente e proceder diferente. As crianças podem estar se encaminhando também, que a gente tem um culto das crianças aqui, tá? Que eu acabo me empolgando e eu vou passando, né, as fases. Porque a palavra de Deus, ela é empolgante, tem verdades da palavra de Deus que traz para a gente reflexões importantes, para a gente tentar entender que Deus não é um Deus cringer, como dizem aí hoje, não é o antigo e de bobagem, o antigo e desinteressante. Deus, ele é um Deus retrô, mas ele é um Deus também desse tempo. Ele é um Deus que no tempo em que você não estará mais aqui, que você estará compartilhando talvez a eternidade no céu com ele, mas ainda estará aqui para poder contemplar, caminhar e salvar aqueles que vivem. Então esse Deus é um Deus pleno, é um Deus que ultrapassa todas as eras. E a declaração do texto de Hebreus, quando diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, fala justamente sobre o Filho desse Deus como um ser divino. E destaca nessa frase aqui que existem dois atributos no Filho que só o Pai tem, que é o atributo da imutabilidade, porque ele não muda, é o atributo da eternidade, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele está sempre presente. Todos passam, tudo passa. Seus pais passaram, talvez, seus avós, seus bisavós, seus antepassados. Você está aqui e nessa breve passagem de vida, daqui a pouco você vai também, mas ele permanece. E só o Deus é imutável, só o Deus é o eterno. E se Jesus, ele também é esse mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então significa que Jesus, de fato, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus, ele é a imagem de Deus visível no meio da gente, ele é o Deus encarnado. Faz parte da nossa confissão que a gente chama, dentro da perspectiva batista, o nosso culto aqui, né, a gente homenageou nossos amigos, nossos irmãos pentecostais, mas nós temos raízes batistas. Isso não difere em absolutamente nada, porque todos estaremos no céu. A nossa forma litúrgica, ela não vai diferenciar em absolutamente nada no plano de salvação. Vai diferenciar, sim, a compreensão das verdades bíblicas. Então, a confissão que nós fazemos, e todos os cristãos fazem, de que Deus é um Deus trino, é porque a gente crê que toda a obra da criação, toda a obra da graça, ela é vista como
a operação de 3 pessoas divinas que se compõem no próprio Deus. E que cada uma delas vai se manifestar naquilo que é próprio dessa trindade. De modo que todas as coisas começam a partir do Pai. Elas fluem através do Filho. E ela está presente no Espírito Santo. Isso tem a ver com o poder de Deus em todas as eras. Isso tem a ver com soberania de Deus. Quando a gente fala de soberania de Deus, a gente está querendo dizer que Deus, em todos esses tempos, e ainda hoje, com todas as confusões que a gente vê, com todas as perturbações que a gente vive, com todas as dúvidas que às vezes a gente tem para criar o nosso filho num ambiente desse mundo que às vezes é tão complicado e tão diverso, Deus, Ele ainda é o Deus soberano. Deus, Ele ainda está acima de todas as coisas. Um apóstolo de Deus e de Jesus Cristo, ele nos ensinou lá no texto de Colossenses 1, 15 e 17, a respeito do Filho de Deus. Ele vai dizer: Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É uma declaração de soberania do Pai e do Filho. E a gente não pode se esquecer disso. Então, quando a gente faz um culto retrô, um culto que a gente relembra coisas antigas, a gente tem que relembrar esse antigo, novo, contemporâneo, atual. Porque o apóstolo aqui, ele está advertindo lá num tempo, há quase 2000 anos atrás, uma comunidade a comunidade de Colossos, como ele diz lá em Colossenses 2,4, para ninguém se enganar com os argumentos que são aparentemente convincentes no tempo dele. E que ele chama de tradições humanas, princípios elementares deste mundo e que não vêm de Cristo. A gente tem vivido tudo isso. Mas a chamada de atenção é para que você perceba quem é o seu soberano, quem ainda está no controle. Porque por toda a nossa existência a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente fica buscando sentido para a vida o tempo todo. Mas na maioria das vezes a gente busca sentido da vida ou sentido para a vida no caminho errado, na direção errada, na escolha errada. Quase todas as vezes nós escolhemos a partir de nós mesmos. Nós escolhemos a partir do nosso querer. Eu quero ser. Eu sei como fazer, ou eu vou fazer, são os meus objetivos, é tudo sempre na primeira pessoa, são as minhas ambições, são os meus sonhos. E às vezes com as pessoas que você tem laços mais estreitos, você fala: não se meta na minha vida, porque no mundo do eu, o pronome nós, ele não tem mais vez. Você incluiu o outro, não é mais uma possibilidade, porque tudo que você tem é seu, tudo que é do outro também, às vezes você quer como seu, você quer tomar posse. Nós vivemos nesse mundo, que é um mundo que nós chamamos no mundo de centralidade no ser humano. Isso ganha dimensão numa Europa, lá da Idade Média, lá pelo século XV, eles criaram um sistema de pensamento, de ideias, que eles chamaram de antropocentrismo. Então Deus, ele sai do seu lugar e agora é o homem que é o centro de todas as coisas. Então tudo que é visto, tudo que é pensado, tudo que é feito, precisa ser feito a partir do homem. E aos poucos Deus vai se afastando dessa comunhão e desse interesse, dessa participação, desse relacionamento na vida humana. De certa forma isso é muito bom, porque à medida que isso acontece, uma igreja que até então era muito repressora, ela precisa recuar um pouquinho para entender o humano, para entender o diverso. Só que o tempo vai passando e isso vai gerando no homem um sentido de autossuficiência. E a gente chega no século XXI completamente descontrolado, porque achamos que podemos todas as coisas. Como dizia a canção, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Retrô também, né? Para quem conhece aqui, Engenheiro de Havaí, ou do Havaí. E isso vai se desdobrando em algo muito perigoso, que é um egoísmo sem precedente.
Vivemos num mundo egoísta. Você que é cristão, você que está me assistindo aqui agora, se você fazer uma avaliação da tua semana, do teu dia a dia, você vai detectar pontos de egoísmo. Você fala, não, aqui ninguém mete a mão, aqui ninguém tem um controle, aqui só eu dou a opinião. Porque egoísmo, ele é justamente esse comportamento que é voltado só para você mesmo. É quando tudo só lhe diz respeito àquilo que o outro pensa, àquilo que o outro faz, uma opinião que às vezes o outro tem. No mundo que você fala que é um mundo de liberdade, mas a liberdade ela tem que partir do teu ponto de vista. Porque se a liberdade não for conceituada do jeito que você quer, no teu eu, você atropela o outro na liberdade que o outro tem de pensar também, de agir, de querer e de fazer. Isso é egoísmo. É a incapacidade de você enxergar o outro como pessoa, de você incluir o outro no mundo como sujeito também da história. E quando eu falo outro aqui, é aquele outro, não é o outro só que está do teu lado, esse é o mais importante, é o seu primeiro exercício. Mas é o outro que está na rua, é o outro que está na calçada, é o outro que está lá em Pernambuco, em Exu, em Tabocas, para onde a gente vai. Porque eu preciso incluir esse outro no plano de salvação, porque eu já fui alcançado por ela, eu tenho condições hoje de mobilizar gente, pessoas, igreja, para poder estar lá. Então a equipe que vai comigo, por exemplo, vai encontrar uma igreja que ela fica fechada e fica esperando alguém que tem um coração do nós chegar até eles, abrir as portas e falar, nós viemos aqui para falar da palavra de Deus para vocês. A igreja lota. Chuva quase não tem. É terra rachada, poeira e sol. E eles vão a si mesmo. Mas isso é uma exceção da igreja que entende o que é comissionamento. Porque na maioria das vezes, numa grande metrópole, numa cidade como a nossa, você vai ter grandes igrejas que só pensam nelas também, não pensam no outro. E gente morre na calçada e as portas estão fechadas. Gente passa fome dia e noite e a igreja não estende a mão para dar o pão. É incapacidade, é indiferença com outra pessoa. E o pior de tudo, dentro do nosso interesse aqui de reflexão, é quando você acha que você tem que ser e que você precisa ser tão individual, tão dono de si, tão autoconfiante, tão egoísta, que nem Deus tem mais espaço na sua vida. Nem Deus tem mais espaço nos seus planos. Nem Deus tem mais espaço nos seus sonhos. Os seus sonhos partem das suas expectativas. Não são sonhos de Deus como os sonhos de José. José, ele tinha sonhos de Deus. E de carona com isso, ele virou um grande governador de uma grande nação. E ele nem participava, ele nem era natural de lá. Da onde partem os seus sonhos? Da onde partem as suas decisões? Deus, ele tem de fato governado a sua vida, as coisas têm partido dele. O profeta Jeremias, no meio dessa nação egoísta, chamada naquele tempo ali a nação de Israel, ele consegue ter uma percepção diferente, ele entende diferente de tudo isso, ele vê soberania em Deus. E lá em Jeremias 10 ele vai dizer, 23, eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Nós precisamos entender que a nossa vida não nos pertence. Nós precisamos entender quem é o nosso Criador. Nós precisamos entender aonde foi o nosso ponto de partida. Não foi na relação entre o seu pai e a tua mãe, foi no coração de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus um dia, ele escreveu o teu nome na história para esse planeta. E foi interesse dele que você existisse. O profeta, ele entende isso aqui. Ele diz, eu sei, Senhor, que a vida do homem, incluindo ele, não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus próprios passos, mas o Senhor. Porque o Senhor, ele é soberano. Precisamos escolher, e isso é urgente. Quem é o soberano nas nossas vidas? Você precisa escolher quem tem o controle da sua vida. É você que controla, é o mundo que controla. São os interesses escusos dessa vida que te controlam.
há muito tempo, lá pelo 4º século depois de Jesus, um bispo de Hipona chamado Agostinho, ele disse: ou seremos controlados por Satanás, ou nós seremos controlados pelo eu, ou nós seremos controlados por Deus. O controle de Satanás, para quem conhece, quem esteve lá no inferno, sabe que é a escravidão. O controle do eu é a soberba, é a arrogância, é o tempo que a gente vive. O controle de Deus é a vitória. Quem está no controle? Quem é o soberano sobre a sua vida? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso a fazer infinitamente mais, a fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso a fazer infinitamente mais, a fazer infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso a fazer infinitamente mais, a fazer infinitamente mais, a fazer infinitamente mais, a fazer infinitamente mais, infinitamente E no seu plano soberano, Deus, Ele nos criou, Deus, Ele te criou para que tenhamos vida. As coisas mais belas do plano de Deus. O homem, como eu disse, ele criou o mundo perfeito. Ele
criou pessoas perfeitas. Ele disse no seu ato que finda o momento da criação. É tudo muito bom. A ideia que passa para a gente é a ideia de é tudo muito perfeito e maravilhoso. Nós colocamos o nosso pitaco ali de escolha, de arbítrio, e a gente veio estragando tudo. Mas ainda assim, num ato de soberania, mesmo diante de um homem que Deus ele já olhou que ele tinha as suas imperfeições e queria romper com Deus, Deus elaborou um plano transformador, uma alternativa para que o homem retornasse para Ele, e para que o homem pudesse novamente ter uma possibilidade de viver vida. E a vida que Deus promete é uma vida muito diferente da vida que a gente tem visto. Muito diferente das coisas que a gente tem assistido, das tristezas que a gente tem presenciado. Jesus Cristo, Ele diz, através do Evangelho de João, lá em João 10:10, porque o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha vida plena. Eu vim para que tenha vida e tenha vida plena. Tenha vida plenamente. Se você fazer uma leitura desse texto aqui, a partir do capítulo anterior, do capítulo 9, a gente vai ver que um homem considerado amaldiçoado, um homem excluído da sociedade judaica, tinha acabado de ser curado de uma cegueira de nascença, por Cristo. E por conta disso, lá no versículo 4 do capítulo 9 de João, a gente vai ver que ele foi expulso do meio dos religiosos, da igreja da época, da sinagoga, porque ele falou do amor de Jesus, ele falou da compaixão de Jesus, ele falou que Cristo não é um Cristo indiferente, que Cristo é um Cristo que se importa com o outro. Qual outro? Qualquer outro que necessite da sua atenção, da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder curador, do seu poder transformador. Então a gente chega nesse capítulo aqui de João 10:10, Jesus, quando ele fala que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, ele está fazendo referência a esses homens, a essa comunidade de pessoas que se diziam adoradores de Deus de Israel. E Jesus faz uma oposição firme a esses fariseus e chama eles de cleptos, de ladrões, que ao invés de dar, furtam, ao invés de salvar, matam, ao invés de construir, destroem. E a gente pode incluir aqui, Jesus está falando de crente daquele tempo, ele está falando de crentes que tinham responsabilidade, ou diziam ter responsabilidades com Deus, mas a gente pode incluir no meio desses que tentam furtar, matar e destruir, as forças espirituais que sabemos que atuam nesse mundo, como Paulo fala, nesse mundo tenebroso. Nós sabemos e cremos na existência do inimigo de Deus, de Satanás, operando a partir das trevas, em mentes, corações. A gente sabe que esse próprio mundo, pela sua construção, ele também pode levar você a se perder, a desconstruir, a ser destruído. Então o que Jesus está querendo dizer quando ele diz que ele veio para fazer tudo diferente disso, ele está querendo dizer nessa parte aqui que toda atividade, seja espiritual, seja humana e até religiosa, que se torne antivida, também é uma atividade anti-reino, também é uma atividade anticristo. Tudo aquilo que se opõe à vida, porque vida só Deus dá, vida só Deus sonha, vida só Deus constrói. Tudo que é anti-vida também é anti-reino, também é anticristo. E o pior é que a gente embarca em muitas situações nesses papos e nessas ofertas de ladrões de vidas. O mundo está cheio de ladrão de vida. E é só você, dar bobeira, que você está entrando numa furada. Que alguém te oferece uma paradinha que para você é muito interessante, mas não provoca vida, provoca destruição e às vezes até morte.
Você começa a imaginar que um tipo de cultura ou ideologia, ela pode ser a melhor para você, mas você vai ver o final de tudo isso são os piores possíveis. É uma desconstrução, às vezes, da tua casa, do seu caráter, da sua pessoa. E a gente fica completamente, às vezes, sem freios com isso. E a gente quer encontrar a vida, porque nascemos, nos desenvolvemos e começamos a ter expectativas para o futuro. E tudo que a gente tenta ter como expectativa inclui ter vida boa. É usufruir de algo bom. Só que às vezes o bom para a gente é o prazer, é o vício, é o dinheiro, é o descontrole das coisas que poderiam ser controladas e você usufruir de forma adequada daquilo que Deus deu para você desfrutar, mas não, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Em alguns casos, você, para poder disfarçar que você está um pouquinho com Deus, aí você se torna um religioso. Você coloca o teu aplicativo de Bíblia no bolso, ou os mais retrô, a Bíblia debaixo do braço, e você diz que é crente. Ser religioso não significa que você caminha com Deus, que você está embarcando num projeto de vida que Jesus um dia prometeu. Porque se isso fosse uma verdade absoluta, não existiria crente emocionalmente fracassado às vezes, com várias perturbações, casamentos sendo desfeitos, porque o crente ele troca a vida relacional que Deus promete, cada um dos pares, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelos atropelos que comete com o outro, e o casamento ele se dissolve. Então Jesus, ele é um franco opositor a tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que sufoca, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que mata. E na segunda parte de João 10:10, ele deixa muito clara qual é a sua missão. Por que que ele veio? Por que que ele se deu em sacrifício? Por que que ele não quis ser igual a Deus nesse mundo? Mas ele se tornou humilde, simples, na forma de servo, e subiu numa cruz, subiu no madeiro, gotas de sangue caíram. Ele deixa claro aqui, palavras dele através do evangelista: eu vim para que tenham vida, e que tenham vida plena. É vida, e aqui o termo é vida do grego zoe, que eles chamam. É uma vida no mais amplo sentido. Então, que vida que Jesus promete? É vida do meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar. A minha alma e as minhas emoções, elas precisam estar equilibradas. Eu tenho que utilizar de todos os recursos que Deus colocou à disposição da humanidade. Desde as terapias, dos médicos, dos psiquiatras, e às vezes do medicamento, até o milagre de Deus. Eu tenho que me utilizar de todos os recursos para não aceitar nada menor do que vida emocional sadia. Mas a gente tem naufragado nessa crise existencial, nessa doença do século que nós chamamos ansiedade e solidão. E às vezes a gente vê crianças que nem começaram ainda a se construir, já estão achando que não vale mais a pena viver. Já está achando que a vida não vale mais a pena. O que é isso, meu Deus do céu? Se Jesus ele falou que veio para que todos tenham vida, e vida no mais amplo sentido, vida que ultrapassa a linha do tempo. A gente fica criando uma inocência desse mundo de que tudo deve ser feito e aproveitado aqui, mas nos esquecemos que aqui a gente vive só a pontinha de um iceberg, que todo o restante daquilo que chamamos de vida está na eternidade com Deus. Então a vida em Cristo que se completa é vida que não acaba nunca. A primeira parte e a menor parte dela você vive aqui nessa era. Talvez você vai viver 70, se tiver um pouco mais de saúde, se Deus te der mais um tempinho, tu vai viver 80, 90, eu acho que 100, todo mundo aqui já passou. Mas a zoe, que Jesus fala aqui em João 6,47, ele vai dizer assim: mas aquele que crê em mim tem
a Zoe Aion, vida eterna. Então você foi escolhido para viver nesse mundo, viver da melhor forma possível, viver com a tua família, viver a sua mocidade, viver a tua adolescência, viver respeitando e honrando o seu pai e a sua mãe, viver desfrutando do amor que Deus colocar ao teu lado e viver da melhor forma possível, perto ou longe, respeitando, construindo, crescendo, viver fazendo seus filhos olhar para as suas relações, para a sua casa e falar: eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe. Se eu tenho que pensar em família e num parâmetro de família para mim, eu quero ser exatamente igual a eles. Isso é vida. Não é aquilo que a gente tem visto quando a gente comparece aos tribunais. Pessoas que um dia se disseram amantes, se amavam, agora se odeiam. E tudo que resta entre eles é a ganância pela divisão dos bens. E um dia declararam até que a morte os separasse. A vida eterna que Deus fala, ela começa nesse tempo. E ela vai para o Aion, para a eternidade. Então, um pedacinho aqui. Viva da melhor forma que você puder viver aqui. Mas quando tudo isso aqui acabar, saiba que você terá uma eternidade. Aí sim, que não tem pranto, que não tem choro, que aquilo que aconteceu nesse primeiro tempo aqui, nessa terra, nessa era, não existe mais. Porque Jesus está falando de vida completa, vida abundante, vida cheia de graça, vida que começa com o encontro com Jesus, enquanto tu caminha por esse mundo, e vida que vai seguir para a eternidade. Eu creio que pessoas que eu amei muito aqui nesse tempo me aguardam com um sorriso na eternidade. Então a morte, Jesus ele falou que ele não detém. Você estar novamente com alguém que um dia você amou e foi. A morte, ela não detém aquele que crê em Jesus. Porque Jesus, quando ele vai para a cruz, ele vai levando o seu nome. Ele vai levando o teu nome para dizer que você tem vida eterna a partir desse mundo. Quando tudo aqui acabar, você continua com ele lá. Não importa como as coisas acontecem contigo aqui nesse tempo. Jesus quer que você tenha vida. E vida que começa aqui. Então deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fica se sentindo um cão vira-latas nesse mundo. Às vezes eu me sinto assim em alguns momentos. Nada acontece. Você cria algumas expectativas. E aquilo se transforma numa decepção. Tem coisa que você acha que é a vontade de Deus. E na caminhada você percebe que não foi nada daquilo, foi coisa da tua cabeça. Parece que você está chutando lata mesmo, igual um cachorro pela rua. Mas no sentido espiritual, você não é um cão que vira latas. Você não é um filho sem pai. Você é filho de Deus. Jesus, ele te incluiu isso com a sua morte na cruz. Quando Jesus ora, ele fala que o Pai não é dele, o Pai é nosso, e todo aquele que nele crê tem a paternidade com esse Pai nesse mundo e caminha com esse Pai para a eternidade. Então, se você está aqui hoje e você não teve ainda uma experiência de vida, se você olhar para trás, a sua vida foi uma desgraça, deixa eu te falar, não importa como você começou, não importa aonde você está, não importa o teu estado emocional, de corpo, de espírito hoje. O que importa é a voz que você vai dar a esse bom pastor aqui de João 10:10, que quando ele chama, alguém o ouve e aquele que o ouve tem essa vida. O que importa é o sim que você pode dar a ele hoje, falar: eu quero que tudo que está para trás fique lá atrás. Eu quero que tudo que eu vivo hoje, e que de repente desconstrói todo o meu ser, minha casa, meus relacionamentos,
Pare aonde está, para que eu comece a desfrutar dessa vida que Jesus está prometendo aqui. Uma vida de graça, uma vida de abundância, uma vida plena, uma vida que independe de coisas desse mundo, independe de você ter algo, porque a graça, ela passa por cima, ela atropela todo o ter desse século. Qualquer expectativa que você tem aqui vai acabar, mas a eternidade, se você negar a vida que Jesus promete, essa você vai carregar para a eternidade, e talvez não é uma eternidade com Deus. O que importa é a resposta que você dará à voz do bom pastor. Ele te chama pelo nome para que você tenha vida. E você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, Ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão e abraçar e
Não importa onde você parou. Deus, ele é um Deus de recomeço. Não importa o que aconteceu lá atrás. Não importa as páginas do seu livro e da sua história que você retorne e você vê tanta coisa embaçada. Às vezes coisas que não dá vontade nem de você reler. O que importa é o chamado e a sua resposta hoje. Deus, ele espera a resposta hoje. Agora, para isso, a gente precisa voltar ao grande projeto. A gente precisa voltar ao princípio de todas as coisas. Porque não basta só a gente ser simpático ao Evangelho. Tem gente que curte igreja, que gosta, que acha legal estar num culto, acha legal conversar com um cristão, não xinga palavrão, é sempre, às vezes, boa praça, é um cara tranquilão. É bom a gente ver pessoas que compreendem teologicamente a Bíblia, o Evangelho, o cristianismo. Mas não basta só isso também. Não basta você admitir que Deus é grande. Nós vivemos num país que quase 90% da nossa nação professa ou diz ser cristão em alguma das suas vertentes, católica, protestante, enfim. Mas não consegue viver realmente o que é o princípio do cristianismo e o que funda o cristianismo e o que faz com que a mecânica do cristianismo ela possa de fato ser transformadora na nossa vida. Quando Deus ele te convida a fazer o caminho de volta na carta de João aos cristãos de Éfeso, lá no Apocalipse, Jesus ele vai fazer uma advertência, ao mesmo tempo ele vai indicar aonde está o princípio. E lá em Apocalipse 2,4 ele vai falar: vocês aqui, vocês são simpáticos ao Evangelho, vocês fazem boas obras, vocês compreendem a boa doutrina, vocês admitem a grandeza de Deus, mas existe um problema que é um problema fatal. Vocês abandonaram o primeiro amor. Porque eles eram zelosos em fazer tudo aquilo que uma igreja precisa fazer. Então eles iam para o abraço, eles iam para o sertão, e fazia cara de crente para todo mundo, e davam um sorriso, e as pessoas de repente chegavam na igreja, e ela era bem recebida. Mas Deus é o Deus que ele vai além das aparências aqui. Isso tudo aqui é estético, faz parte de um programa que a gente elabora porque a gente se agrada em adorar a Deus com qualidade, fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas se ficar só nisso, só em notas, em roupas, em estética, nada disso tem importância. Eles tinham zelo por determinadas coisas exteriores. E diz o texto de Apocalipse, lá em Apocalipse 2, no versículo 3 e 4, que eles suportavam até sofrimento por conta da perseguição, porque viviam num momento de perseguição romana, mas eles fracassaram naquilo que era essencial, primordial, que é o primeiro amor. E o primeiro amor que Jesus fala, revela para João aqui, que é o fracasso da igreja de Éfeso, não é só esse amor do novo convertido. Eu aceitei Jesus hoje, então eu estou vibrante, eu ouço música cristã, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou pilhadão com isso é legal. Mas é muito mais do que isso. O primeiro amor, no texto aqui, tem uma palavrinha no texto em grego, que a palavra é protos, que quer dizer principal, o mais importante de tudo, fundamental. Sem isso não tem como nada seguir na sequência. É desse amor que Jesus está falando. É o amor que move, que principia todas as coisas. Tá, mas que amor é esse que Jesus falou em algum lugar? Sim, Jesus ele fala lá em Mateus 22:37, na carta do evangelista seguinte, ele fala que é o amor a Deus, é o primeiro e maior mandamento. E o amor que, a partir de Deus, ele atinge o próximo, é o segundo semelhante, com a mesma força. E Jesus vai confirmar lá no versículo 40 de Mateus 22, que destes dois amor depende toda a lei e os profetas. Sem esse amor, nada pode existir. Paulo vai dizer, é sino que faz barulho, é chocalho que chama a atenção, mas que não tem essência.
Porque para ele, para Jesus, tudo vem depois do amor. Agora é importante a gente entender que o tempo que a gente vive, o mundo, as reflexões de amor que a gente faz hoje, são completamente equivocadas, porque não tem nada a ver com o amor de Deus. As pessoas, em nome do amor, matam. E parece que tem esse orgulho trágico de dizer: eu fiz isso porque eu não aguentei, eu amava tanto, que eu não suportei aquele abandono e matei por amor. Isso é uma mentira. Por amor, modifica projeto de Deus. Por amor, faz gente sofrer. Por amor, se mostra bom, mas você vai ver na essência, no dia a dia, na caminhada, não tem nada de amor, é só chocalho, é coisa que faz barulho. E Jesus, ele vai dizer que o amor, ele deve ser sempre esse protos, ou protagonista, a palavra vem disso. O amor vem sempre na frente de tudo, é o amor que motiva as nossas ações. Por que você é generoso? Tem que ser por amor. Por que você é fiel à sua família, às suas relações, à sua esposa? Tem que ser por amor. Por que você serve o reino de Deus? Por que você faz o que faz? Por que você vai para a rua? Por que você vai para o Acre? Por que você vai para Pernambuco? Tem que ser por amor. Essa é uma condição que Deus, ele não aceita outra diferente. Alain, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que pensar, você tem que ser movimentado e motivado pelo amor, e que esse amor seu, ele possa transbordar, refletir nas pessoas, para que elas possam sentir isso também, e que elas caminhem contigo nisso. Mas é um amor seu, construído por você, não, é um amor que veio de Deus. E às vezes você precisa fazer o exercício do amor por quem você não quer amar. Que a gente chama de amor difícil lá no discipulado. Tem amor que é difícil demais. Você amar quem te faz sofrer. Você amar que não merece ser amado. Você amar aquele que mereceu a morte na cruz, porque foi condenado, porque era um bandido, malfeitor. E por amor, o principal agente do amor que é Jesus Cristo, ele falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O amor por quem você não quer amar, por quem não merece amar. É amor mandamento. E quando você perde esse amor, significa que você está em queda como um cristão. A perda do amor é a queda da vida cristã. Você perdeu o amor, ou a motivação de estar com a tua família por amor, o teu casamento aí começa a entrar em queda também. Se você ama a sua profissão, mas você perde a percepção de amor, de paixão por ela começa a entrar em queda também em você. E pode se tornar uma frustração. Porque você pode fazer uma grande obra nesse mundo. Você pode ser muito caridoso. Você pode seguir uma doutrina e ser afiado na Bíblia e falar todos os versículos do Gênesis ao Apocalipse. Você pode adquirir muito conhecimento e você pode até sofrer um monte de coisas, suportar sofrimento, ser uma pessoa resiliente. E ainda assim você acabar vazio, porque você não tem a força motriz que movimenta a vida daquele que caminha com Jesus, que é o amor. Jesus, ele apresentou uma solução fantástica para a falta de amor. Jesus, ele apresentou uma solução transformadora para a falta de amor. Em qualquer lugar, na casa, no pensamento, nas relações, na rua, no trabalho, na tua vida, em todo o contexto. E ele dá essa dica lá em Apocalipse 2:5, ele fala para essa igreja que fazia tudo aparentemente correto, mas ela esqueceu do primeiro amor, do amor que movimenta todas as coisas. E Jesus fala: lembrem-se de onde vocês caíram. Volta para lá. E vocês caíram, eu já disse lá em cima, no amor. Vocês deixaram de amar. Pai, você deixou de amar filho. Filho, você deixou de amar o seu pai. Irmão, você deixou de amar o irmão.
E hoje você trata o teu irmão como um dejeto, como um agente nocivo para você, e talvez o teu irmão precise de você. Mas você abandonou o amor de irmão, e ele deixou de existir na tua vida. E você poderia fazer ele viver melhor só com o amor, sem dar nada, só com o amor. E por deixar de fazer, você está em queda. Aí Jesus ele vai dizer, você precisa entrar nesse processo de metanoia, de arrependimento. Pratique as obras que você praticava no princípio. Ou seja, pratique as obras a partir do amor. O que você tem deixado para trás que deveria ter começado no amor, permanecido no amor e está no amor até hoje, para se tornar sustentável? Volta para lá onde você caiu. Repense o que você fez, se de repente você entra num estado de reflexão de culpa. Se arrependa, se transforme disso. E fala, eu quero extrair isso de mim. Eu quero extrair aquilo que sufoca a minha expressão de amor, a minha atitude de amar. Que amor? O amor que vem de Deus. Porque para você sentir aquilo que você antes sentia, você precisa, às vezes, fazer aquilo que você antes fazia. Então, se você amou um dia, por que você não pode continuar amando ou restaurar esse amor? É muito difícil você restaurar um amor a partir do seu orgulho, da sua soberba, da sua autossuficiência, como eu falei aqui, do teu posicionamento de justiça ou de certeza. Não, eu estou certo, então eu não vou arredar o pé do meu lugar. Quem está errado é ele, então ele que se posicione. Não foi isso que Jesus fez? Em qualquer reino, em qualquer monarquia, principalmente no ambiente de tirania, o servo, ele erra, ele peca, e ele é condenado por aquilo que ele fez. O rei desse reino aqui, Jesus Cristo, o servo, eu, você, pecamos, e ele morre, o rei morre pelo servo. E a palavra de Deus diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele fez o seu filho morrer por amor por você. Tudo que Deus quer é que a gente se aproprie desse amor. Mas pastor, eu nunca experimentei essa qualidade de amor, nem sei o que é isso direito. Hoje é dia para isso. Mas pastor, eu nunca me senti amado, por isso que eu sou seco assim, por isso que eu sou indiferente. 1 João 4,19 diz que Ele nos amou primeiro. Se Deus nos amou primeiro, Ele pode ensinar a gente a sentir amor novamente. Ou sentir um amor que nunca sentimos antes. Mas pastor, eu não sei amar. Se aproxime de Deus. Porque 1 João 4,8 diz que Ele é o amor. A mais exata expressão de amor é o próprio Deus. É o próprio Filho. Não se deixe. É o finalzinho do texto lá de Hebreus 13,8 que a gente começou a reflexão. Se levar por outros ensinos, a não ser esse, o ensino do amor. Deus é soberano. Ele quer que você tenha vida, mas Ele quer que você permaneça no princípio de todas as coisas, que é no amor, que é por amor, fazendo amor, distribuindo amor, recebendo amor, multiplicando amor. Deus abençoe tua vida. Você é convidado hoje para participar desse reino de amor, não de uma igreja, do reino de Jesus Cristo, que é um reino de amor. Volte ao primeiro amor em nome de Jesus. Quero voltar
você cantasse isso. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Com toda a sua força, diga isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu não poderia deixar esse tempo passar sem desafiar você de tudo aquilo que nós pensamos e cantamos aqui hoje. Deus, Ele espera uma resposta de você, para que você possa ter uma vida realmente que tenha significado, a partir da escolha pela sua soberania. Depois que você desfrute dessa vida, e uma vida que tenha abundância, que tenha significado, uma vida que caminha para a eternidade, e uma vida de reencontro, com esse Deus que tudo pode, com esse Deus que pode reconstruir. Não importa, eu repito aqui, como foi o teu passado, como foi a tua história antes. Deus, Ele te chama hoje para você viver um novo com Ele, uma nova vida com Ele. Ele diz em tua palavra que Ele pode fazer nova todas as coisas. E quando Ele sobe na cruz e Ele diz está consumado, é a certeza da sua promessa. Então Deus, Ele quer uma resposta de você hoje. Talvez você nunca tenha experimentado o amor de Deus. Hoje é dia de você experimentar. Talvez você é aquele que flerta com Deus, que você vem à igreja e que você acha tudo aqui muito legal, mas você não se decidiu ainda num compromisso de fé. Eu quero realmente viver isso integralmente. Ou talvez você um dia viveu com Cristo, mas escolheu caminhos diferentes, e você viu que não dá certo, e hoje se você está aqui, é porque Deus novamente renova a oportunidade e te chama. Volta para o primeiro amor, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. A gente vai estar cantando essa música, o coro dessa música. Eu quero orar por você. Então, se Deus, Ele colocou alguma coisa no teu coração, eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está desde o início aqui, trabalhando nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus, Ele preparou algo hoje, tudo isso hoje, para que você pudesse estar refletindo sobre a sua condição de vida e se posicionando diante dessa cruz de Cristo. Ele suportou por tua causa todas as dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e Ele fez isso, foi por você. Ele fez isso por amor a você. Então é noite de renovo, é noite de vida nova, é noite de restabelecer laços, é noite de arrependimento, é noite de pedido de perdão. A quem? A começar de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que aconteceu aqui essa noite, por esse banquete, Pai, de celebração ao Senhor. Que teu nome possa ser glorificado sempre neste lugar. Essa casa é casa de oração para toda a gente. Todos que estão aqui, Pai, são conhecidos pelo Senhor pelo nome. E o Senhor quer acolher a todos com a sua graça no teu reino, projetando para a eternidade. Então, se houver alguém triste, ansioso, alguém emocionalmente, Pai, perdido, desistindo da vida, que hoje haja a restauração. Se existe alguém aqui que um dia caminhou com o Senhor e está afastado, que haja hoje a restauração também, que haja esse arrependimento, o retorno. Que o primeiro amor, o amor próprio, o amor que motiva todas as coisas, possa reacender de forma muito forte no coração de cada um, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar nesse lugar hoje e eternamente, para a tua glória, em nome de Jesus.
aplauda o Senhor. Vamos continuar adorando a Deus nesse lugar.